Vamos falar de economia, vamos falar de um dado positivo. Na verdade, ele é negativo, mas menos negativo do que se esperava. Estou falando das contas externas do país, que elas têm surpreendido com uma melhora importante. No mês de julho, o saldo ficou negativo em cerca de 3 bilhões e 400 milhões de dólares, mas se esperava um déficit maior. Foi menor, o próprio Banco Central trabalhava com a previsão de um saldo negativo de 5,6 bilhões. E nós vamos falar sobre a composição das contas externas agora com o Geyson Vieira, economista da Infinity Asset. Geyson, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Geyson, isso já tem acontecido há algum tempo, né? Nós temos superávit de balança comercial para o nosso ouvinte internauta poder acompanhar. Isso representa todas as contas do Brasil com o exterior. Sim, agora nós temos um saldo negativo por algumas contas de serviços, mas em média a perspectiva tem sido positiva, sim. Inclusive superou bastante as expectativas do mercado, até inclusive um pouco menor em relação às entradas, mas ainda as entradas cobrem as saídas, vamos dizer assim, né? Então os investimentos externos diretos eles superam as saídas de conta corrente, então os números continuam positivos. Geyson, isso é importante para o Brasil, que já enfrenta dificuldades enormes do lado das contas públicas. Pelo menos contas externas melhores dão uma proteção, diminui um pouco o risco do ponto de vista até de avaliação do investidor estrangeiro. Sim, porque os dois grandes déficits que importam, na verdade, o déficit fiscal e o déficit externo. Como nós estamos aí com um número bom no déficit externo, é uma preocupação a menos nesse ciclo da tentativa de recuperação econômica. Então, número bom. Alguns pontos ali a gente entende que houve uma influência do câmbio, mas a balança comercial ela continua sendo um fator bastante positivo nessa recuperação e na manutenção desses números externos bons. Balança comercial é uma forma saudável de se garantir resultados melhores. Agora, você falava a questão do investimento direto estrangeiro, mesmo com incertezas políticas, com delações, investigações até envolvendo o presidente Temer, no acumulado do ano se chega a 40 bilhões e 364 milhões. No mesmo período do ano passado estava por volta de 34 bilhões, portanto, houve uma recuperação. Houve uma recuperação. É um número considerado crível e um número de indicação de uma confiança do investidor externo. Então, nesse momento, você tem um investidor externo observando o Brasil mais perto, óbvio, porque toda a questão política gera um nível de volatilidade alto. Mas, apesar de todos os problemas que a gente tem observado, o ciclo de reformas tem sido aprovado. Nós tivemos hoje até um ponto importante, foi aprovado na comissão da Câmara a leitura do parecer da TLP, que é a taxa de juros de longo prazo. E nesta atuada é onde o estrangeiro observa com um pouco mais de confiança o que nós temos aqui no Brasil. E a gente percebe que o mercado financeiro também mantém um comportamento aí que, em tese, significa confiança, mesmo que haja uma liquidez importante no exterior, que também favorece esse cenário aqui, mas nós temos, por exemplo, agora a Bolsa em alta de 0,5%, o dólar recua 0,89%, cotação de venda em R$ 3,15. É uma acomodação que, na verdade, reflete, como eu disse, essa confiança na possibilidade de avanço de reformas, não, Geyson? Sim, principalmente o câmbio. Quando a gente observa a movimentação do câmbio, isso demonstra bem como está o nível de confiança, porque ele é um dos grandes estressados dos momentos de crise. Então é onde nós vimos os pontos mais importantes ali. A Bolsa de Valores agora rompendo 70 mil pontos, é uma sinalização bastante importante também nesse cenário atual. E, vamos dizer assim, o investidor interno também tem o mesmo reflexo de confiança, porque ele sabe também que se houver alguma mudança até em nível mais superior de governo, como por exemplo uma mudança do presidente, a tendência da reformista ela continua. E talvez esse que seja o ponto mais importante no curto prazo. Agora, o dólar mais baixo continua estimulando a retomada de gastos dos brasileiros no exterior. Houve um crescimento de 38% sobre julho do ano passado. Não é? Os brasileiros gastaram agora 1 bilhão 879 milhões de dólares, não é, no último mês. Houve essa retomada em boa parte por causa do dólar baixo, mas também uma certa melhora até de condição de compra mesmo, não? Eu acho que nem tanto pelo dólar baixo, sim, mas pelo dólar estável, né, Denise? Porque nós temos uma relativa estabilidade da divisa no curto prazo, essa confiança também é um reflexo disso. Então, quando se toma a decisão de, no futuro, se gastar no exterior, é porque se tem a perspectiva de que o câmbio não vai explodir. Então, também se tem uma perspectiva de maior estabilidade. Mesmo que o câmbio A3 ainda seja relativamente elevado ao que nós já tivemos no passado. Não tão recente, pelo menos há uma década atrás, nós tínhamos um dólar aí a 1,50 e agora nós trabalhamos uma faixa acima de 2 por algum tempo e agora estamos em 3. Mas
entre o que tinha próximo de 4, como nós já passamos também relativamente recente, o número parece bom e ajuda esses gastos do exterior. Agora, Jason, eu vou até repassar perguntas ou comentários aqui de internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, dizendo que a economia se desligou da política. É por aí mesmo? Não, nem tanto, Denise. A economia ela continua atenta à política, mas os fatos como tem ocorrido no Brasil agora dependem assim muito mais da equipe econômica do que da equipe política, vamos dizer assim. Então, enquanto não houver risco à equipe econômica, o mercado financeiro tende a ter maior confiança. Talvez esse seja o ponto de desligamento, mas a política importa sim e gera volatilidade. Até porque a política pode atrapalhar a economia, não é? Exatamente, é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Donald Trump até recentemente estava um tanto quanto quieto e agora falou de acabar com o NAFTA, algumas coisas, o mercado reagiu negativamente. É mais ou menos assim, a palavra de um político tem um peso muito grande no mercado. Agora, Jason, voltando a essa questão das contas externas, quais seriam os dados que você considera mais positivos na composição geral que possam indicar uma melhoria em algum aspecto do andamento da economia? Eu acho que o principal dado ainda é a balança comercial, é o grande indicador mesmo no curto prazo, e também o investimento externo direto. Então, esses dois ciclos significam que nós temos conseguido uma abertura no exterior bastante positiva. Nós temos também as importações, elas têm um crescimento, mas o saldo em si é positivo, significa que nós estamos comprando de fora e estamos conseguindo vender ainda mais. Mas, acima de tudo, o gasto dos brasileiros no exterior, essa propensão a consumir, ela é uma sinalização importante para a economia como um todo, porque a economia brasileira ela tende também a se beneficiar no futuro com esses indicadores. Tá certo, nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.